Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado uma mulher que dedica a sua vida há quase 3 décadas ao cuidado emocional, à saúde mental e ao desenvolvimento humano. Ela é psicóloga clínica há 29 anos, terapeuta integrativa, professora de yoga e de meditação, mentora, palestrante e presidente da Fundação Gregório Barenglitch, instituição que é referência nacional no cuidado de pessoas em sofrimento mental grave. Então eu tenho a Uhum. honra de receber aqui ao meu lado Meiriane Souza. Seja Ai, muito bem-vinda, Mei. obrigada, Uma honra te ter menina. aqui. Obrigada pela sua presença. Para mim também é uma alegria, né, um prazer estar aqui, porque eu sempre digo, né, que sempre que a gente tiver oportunidade, de estar reunido, né, para falar coisas altruístas, para a gente trocar experiência, contar, né, como é que tá, o que que cada um tá fazendo para poder melhorar esse mundo. É isso. Eu acredito muito que quando a gente guarda o conhecimento só para nós, não faz sentido, né. Então, eu tenho muita convicção que o podcast é uma ferramenta muito Uhum, poderosa, assim, para levar conhecimento uhum, para as pessoas, né, para trazer o que a gente tem de melhor dentro de nós, que é o nosso uhum, conhecimento, para ajudar outras pessoas que uhum, estão ali nos assistindo. E uhum. normalmente eu digo que, às vezes, é uma frase, uma palavra que a gente verbaliza aqui e que muda Sim, o estado emocional é. da outra pessoa ali do Eu outro lado. vivi um pouco, assim, um conflito com isso, né, porque toda a minha formação, ela era uma coisa, assim, mais discreta, né, o psicólogo não se expunha muito, Sim, é uma coisa assim, eu tinha uma professora, né, uma psicanalista, assim, bem ortodoxa, que falava assim: "Se você encontrar o seu paciente no supermercado, vá para o outro corredor", né, e eu olhava assim e falava: "Meu Deus, né, isso não serve para mim". E porque então tanto que eu escolhi outra abordagem, né, para seguir da psicologia, apesar de amar a psicanálise, ela ser a base, né, de tudo, mas eu sempre tive essa coisa, assim, dessa proximidade, né. E aí quando surgiu, ali na pandemia, né, eu disse: "Nossa, eu preciso ir para a rede social, eu preciso abrir o meu Instagram, eu preciso começar a entender como é que funciona, né, tudo isso". E aí eu fui, hoje eu reconheço, assim, é uma outra jornada, né, a gente alimentar uma rede social sim, com responsabilidade, com ética, né, total. e com verdade, né, Nina, assim, tudo que você vê ali, eu experimentei, eu fiz, eu pratico, né, não tem nada, assim, para ganhar like, até hoje, eu não fiz anúncio patrocinado, então é orgânico mesmo, quem tá ali é porque se identifica. Então eu vejo como um recurso de utilidade pública, quantos vídeos, quantas Sim, falas, né, quantos momentos ali que você interage com as pessoas que você pode despertar, e total. esse é o nosso papel, né. Maravilhosa. Para começar, a gente Hum. já deu uma introduzida, mas Uhum, eu sempre gosto de perguntar: "Quem é a Meiriane?". uhum, Eh, Como tudo começou? Você sempre gostou de cuidar das pessoas? Conta um uhum. pouquinho da tua história, da tua trajetória, para que eu possa te conhecer também e as Claro, pessoas que estão nos claro. assistindo entender um pouquinho da tua história. Eh Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né, eu sempre tive isso, assim, um desprendimento muito grande. Eu nasci, né, dentro do espiritismo, então muito cedo ali a gente eu já fui convocada para trabalhos voluntários, né, com a minha família, e eu gostava muito, né, aquilo fazia muito sentido, né. Então eu sou mineira, né, eu sou da terrinha do Chico Xavier, então, Ela tá aqui em Brasília há pouquinho tempo, fazem gente. 9 meses, né, então eu brinco que agora, né, tá nascendo, eh, tá se consolidando, né, não é que tá nascendo, primeiro nasce no nosso coração, né, nossos Perfeito. projetos, nosso desejo, nossa intenção de ajudar, de fazer, né. Mas eu brinco, assim, que esses 9 meses, assim, tá
você não imagina o que aconteceu nesse mês, né, você foi mais um convite, assim, para estar aqui falando de mim, do meu trabalho. Então, desde muito cedo eu gostava muito da área de saúde, né, eu alimentava, assim, um desejo, falava assim: "Nossa, né, e se um dia eu for para a Cruz Vermelha?", né, tinha umas propagandas, tinha alguma coisa que chegava, assim, de material. Então, com essa coisa de resgate, né, eu não fui para o resgate físico, mas eu estou no resgate de almas. Que lindo. Porque se a gente não cuidar desse emocional, dessa saúde mental, nosso corpo e a nossa vida vai ser severamente atingido, porque nós somatizamos Total. emoções, né. Então, eu sou mãe da Ana, né, eu tenho uma jovem adulta, né, ela fala: "Ai mãe, ainda não sou adulta". Eu falo: "Não, mas você é, já está formada, né". A Ana está com 23 anos, formou em medicina agora, esse Que ano, linda. Ela tá lá em então Uberlândia? é Uberaba. Uberaba? Ela tá já prestando provas, né, então em breve ela vai se mudar para o Rio, ela já passou em uma, então na especialidade que ela tá Uau, querendo, né. parabéns, Ana. Beijo pra É, você. então, e ela tá aí no esforço, né, e eu também, né, porque eu fui mãe solo a maior parte do tempo também. Então eu reconheço, né, esse trabalho das mulheres, então cada vez mais eu me sinto, assim, na obrigação, no dever moral e emocional e espiritual, até como missão de vida, de estar com essas mulheres, para poder dizer: "Olha, é possível, eu sei exatamente como é que é isso", né. Quantas vezes a gente ali no carro levando a Ana de um lugar para o outro, levava o lanche, porque não dava tempo de almoçar, né, a menina ia comendo, né, aquela coisa toda. Quantas vezes eu cheguei para atender, assim, né, de consultório fechado, paciente esperando já na porta, né, e a gente tá aquela taquicardia, assim, para dar conta de tudo. E aí, passado esse momento, né, eu estava super bem lá eu mudei para Brasília pela questão, assim, de querer crescer, ampliar meus horizontes, trabalhar mais com grupo. Eu não mudei para cá pela falta, né, mas eu mudei pela abundância, né, porque eu quero mais. Que legal. E aí, eh, eu pensei assim: "Nossa, né, minha mãe tinha falecido há 2 anos, que era um grande compromisso, né, familiar, a Ana já formando". Então, pela primeira vez, eu falei: "Olha, eu quero sair daqui, eu quero fazer alguma coisa por mim mesma", porque eu já tive outras mudanças, né, mas acompanhando o ex-marido, acompanhando outras pessoas, né, mas dessa vez foi por mim, sabe. Eu falei: "Ah, não, agora é o meu momento, é a minha hora". E eu vou, né. Então tinha uma amiga que já está aqui, que ela tem um trabalho lindo, né, que eu vou te indicar ela depois, ela tem o Instituto Casa Ponte, que já existe há mais de 10 anos, a Samara, né, psicóloga também. E aí, a gente, conversando, né, ela: "Nossa, por que que você não vem, né, fazer", eu escrevi um projeto, tentei implantar em Uberaba, e por motivos do universo não deu certo, né. E esse projeto é um projeto muito lindo, tudo que eu faço é baseado em 4 pilares, que é a ciência, que é o ioga, que é a espiritualidade e a arte, né, que eu fiquei muito feliz de entrar aqui hoje numa escola de arte, porque eu tenho certeza que a arte é um grande pilar sólido e transformador na vida das pessoas, né. A arte eu falo que ela atravessa, né, ela Sim. atravessa nosso corpo, ela atravessa nossa alma e consegue resgatar coisas que a gente nem sabia que existia. Quando você vê uma pintura, quando você vai a um museu, quando você ouve uma música, quando você escreve, né, deixa eu adoro escrever também, né, eu escrevi um livro como ghostwriter e tô escrevendo também 2 Uau, ela ainda é livros. escritora então, minha gente. Então, Muito lindo. eu tô escrevendo uma autobiografia, né, de forma também, inspiracional, porque eu não sou essa mulher que vocês estão vendo aqui, né, eu sou uma mulher que foi se construindo, né, ao longo do tempo, que fui, alicerçando tijolinho por tijolinho, né. As pessoas falam: "Nossa, mas, você é sempre assim, né, tão calma", né. Eu falo: "Não, gente, eu sou trabalhada, qualquer um consegue, né". Claro que a gente tem nossas características, né, que são já, do nosso ser, mas a gente também vai buscando. Então é uma vida toda, Nina, voltada para terapias, pra busca do autoconhecimento.
E então eu vim caminhando na vida dessa maneira, né, sempre assim muito voltada para ser uma pessoa melhor, porque eu sempre brinco, nós não estamos aqui para passar férias, tá? Esse mundo é maravilhoso, é lindo, especial, né? A gente sai ali fora, a gente já fica, né, fala, nossa, olha como o dia tá bonito, como isso e tal. Mas eu acredito que cada um de nós tem um propósito muito maior, né, para estar nessa vida. E qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Então, buscando, né, e isso sempre me produziu uma inquietação, né? Eu era criança, assim, eu via uns cartazes assim espalhados pela cidade, na época até da gnose, quem é você? Para onde você vai? Eu falava: "Mãe, me leva, eu quero saber, Que eu quero legal. ter essas respostas", né. E a psicologia surgiu a partir daí, desse meu interesse, né. Eu fui trabalhar no hospital público quando eu tinha 18 anos, como auxiliar administrativo. Eu já trabalhava antes, né, trabalhava no comércio, a minha carteira foi registrada aos 14 anos, né, Uau! então naquela época podia, né, então assim, é que hoje quando eu olho para trás não acho nada disso pesado gente, foi difícil, foi mas Mas te isso construiu, né, isso, bem. exatamente. Então isso me deu essa força, essa resiliência da pessoa que eu sou hoje, que eu me Perfeito. tornei, e uma pessoa, assim, eu não sou de conformar com as coisas, né, então, tipo assim: "Nossa, isso aqui tá bom, mas pode melhorar", né. "Nossa, o que que eu posso fazer?". E assim foi, né, com trabalhos, com relacionamentos, né, sempre nessa busca. E aí, nesse hospital público, eu trabalhava como auxiliar administrativo, eu conheci ali o trabalho de uma psicóloga, né, bem assim na época de prestar o vestibular, eu falei: "Gente, né, o que que essa mulher está fazendo, como ela é acolhedora, né, como ela tirou a dor, né, uma dor daquela criança", né, eu vi ela fazendo um atendimento, assim, à distância, no leito, eu falei: "Gente, essa criança não parava de chorar, não havia remédio que calasse aquela criança", mas aquela mulher chegou, né, com o saber dela, trazendo, ferramentas, né, desenhos e tal, e de repente aquela criança tinha se acalmado. E aí eu me interessei e fui indo até que falei: "Nossa, é isso aqui". Nunca tive dúvidas, eu amei o curso, super indico, eu penso que a gente deveria ter a oportunidade de fazer 2 cursos, assim, para a vida, né, um deles seria a psicologia e o outro o direito, né, que faz uma falta danada. É Então a verdade. psicologia ela abre, né, então eu fiquei bastante tempo na psicologia, há 29 anos, né, que eu tô formada, e e o CAPS, né, a Fundação Gregório Balenbich, que é um CAPS, que é um lugar que acolhe pessoas, em vulnerabilidade social, com portadores de sofrimento mental grave. Eu fui a primeira estagiária desse serviço, né, então eu fui convidada lá por um psiquiatra fazer um trabalho, que depois o doutor Jorge Bichotti se tornou um amigo, e aí ele falou: "Olha, vem fazer estágio aqui". Aí eu falei: "Ah, doutor, mas eu estou no primeiro semestre, eu ainda não sei nada". Ele falou assim: "Você já sabe muito, você é uma pessoa muito amorosa, você é generosa, e isso já é muito, a universidade não vai te ensinar isso, e o resto nós vamos aprender aqui juntos, venha". E aí eu fui, comecei a Nossa, que fazer legal. estágio, e eles me acolheram, né, ele, a Maria de Fátima, que é a psicóloga, que é a outra fundadora, né, e aí eu fui percorrendo, né, um caminho dentro desse lugar, assim. Então são pacientes, assim, que têm que lidar com 2 coisas que eu considero muito grave, né, as limitações da condição social, né, que é a pobreza e a loucura. E aí, esse lugar hoje atende 400 pessoas, eu me tornei presidente. Na mudança para Brasília, eu: "Ai, gente, e E aí? Agora eu agora? vou ter, nossa". "Não, você vai ficar, a gente vai dar um jeito". Então eu tenho meus compromissos até lá, né, nessa gestão, e sigo fluindo, assim. Eu sempre fui uma pessoa, Nina, de fazer muitas coisas, né, como boa geminiana. Então eu vou a minha mãe falava assim: "Ah, filha, você arruma coisa demais pra fazer, você inventa moda". "Ai, mãe, essa sou eu", né, tipo assim, essa Muito sou bom, eu. muito bom, E Bey. aí depois de um tempo já na psicologia, né, amando o que eu estava fazendo,
trabalhei com consultoria, com RH, com empresa, mas eu queria muito explorar essa área clínica. E até que um dia, eu fui fazer uma aula de ioga. Eu falei: "Nossa, preciso fazer alguma coisa para o corpo", a gente tinha feito pilates, adorei. Falei: "Cara, e agora, né, o que que eu vou fazer?". Aí eu caí no ioga. E aí quando eu fiz minha primeira aula de ioga, né, que antes de começar a gente estava falando disso, né. Gente, que se você não fez, faça. E não, o ioga ele não requer, assim, uma elasticidade como as pessoas pensam, É, ele não é para pessoa calma, né, ele é para você que é agitado, né, para você que precisa parar, que precisa cultivar esse estado de presença. Então quando eu terminei minha primeira aula de ioga, eu falei: "Gente, o que é isso que passou pelo meu corpo?", porque era um estado de plenitude, de inteireza e de calma e uma paz incomum, que eu não havia experimentado. E eu já meditava, já flertava com todas essas possibilidades, né. Do meu jeito lá, eu meditava e tal. Eu tinha esses momentos de quietude, porém, né, eu não tinha experimentado. Então, assim, depois eu comecei a entender, né, que todas as posturas elas são psicofísicas, não tem nenhuma que é só física. Então, ao mesmo tempo, vai trabalhar o meu corpo físico, vai trabalhar o meu corpo mental, o meu corpo emocional e meu corpo espiritual. Então ela é uma junção, assim. Quando você tá ali no tapetinho do ioga, aquilo diz muito sobre você. Às vezes você vai querer fazer um exercício que você não tá pronto, aí você começa a pensar: "Nossa, o quanto eu tô sendo violento comigo, o quanto tá me faltando gentileza com esse corpo, o quanto eu tô forçando". Então, o yoga vai te trazendo esse tipo de informação. A nossa respiração, como é que eu respiro? Porque a respiração é nosso regulador emocional. Aqui, entre o meu corpo e a minha mente, existe a minha respiração, que diz como é que esse corpo tá, como é que as emoções estão. Então a nossa respiração ela merece ser estudada, ela merece ser olhada, né, com bastante calma. Pratique a respiração consciente e você verá os resultados. Uma dica super importante: nunca respire pela boca. Uma pessoa que está respirando pela boca, a não sei que você esteja com problema, a não ser que você esteja com alguma limitação física, né? Então você vai precisar respirar. Fora isso, sempre é pelas narinas. Então, narinas, né, segundo o yoga, narinas para respirar e boca para se alimentar. E aí, então uma pessoa que está respirando curto, rápido, ela está mais ansiosa. Basta você lembrar um momento que você, por exemplo, estava irritado, estava bravo, discutiu com alguém, como estava a sua respiração? Nem estava, né, porque estava ofegante, né. E aí, né, sim. faltando palavras. E por que que falta palavras, né, Nina? Porque falta oxigenação cerebral. E aí a gente começa a acessar uma área instintiva do nosso ser, e a gente fala coisas que não queria falar, a gente reage de maneira inadequada. Eu até brinco, né, se a gente pudesse pôr um espelho e nos olhasse, como que a gente fica quando a gente está com raiva, quando a gente está alterado, né, isso diria muito, a gente fica meio animalesco, assim, né. Total. E esse negócio da respiração, né, May, é uma coisa tão importante e que é negligenciada pelas pessoas, porque a gente vive numa rotina tão acelerada hoje em dia, de Uhum, tantos afazeres, de agendas lotadas, que a uhum, gente não para uhum, para analisar nossa respiração uhum. e para dar valor a ela, Com né? certeza, É com uma coisa certeza. assim que quando você foi falando, eu falei: "Gente, Como é que realmente". eu tô, né? A gente fica, né, a gente vai dando uma rebobinada, assim, na cabeça e fala assim: "Cara, a vida é tão acelerada que eu não tô, reparando na minha respiração, e como ela influencia nas minhas decisões". Exatamente. Respiração é vida, né? Nós chegamos pela inalação e vamos agora nós estamos no entre, inalando e exalando, e a gente vai partir pela exalação. Então a gente tem a data da primeira inalação e a gente depois tem a data quando deixa esse corpo, que é A exalar a a última. exalação. Então é muito bonito quando você compreende, né, o yoga nos mostra isso muito claramente, que é a nossa conexão com a vida, a nossa conexão com o divino. Então se você está respirando mal, você está vivendo mal.
Se você está respirando bem, você está vivendo bem. Então essa respiração, ela é maravilhosa quando a gente entende essa conexão. Ela é o sopro da vida, né, nosso contato maior com o divino. Então nós estamos aqui porque nós estamos respirando. E muitas pessoas não se percebem, né, não percebe como é que tá essa respiração. Eu recebo muitas pessoas com queixa, né, de angústia, de ansiedade, que acabou sendo minha especialidade, né, quando eu entro no yoga. Então eu falei: "Poxa, eu tenho muito a acrescentar". Porque aí lá como sendo aluna do yoga, só voltando um pouquinho, eu vi que tinha muito potencial nessa informação, assim, do ioga. Eu falei: "Eu vou fazer os cursos de formação, e tudo que eu pego para fazer, eu vou lá, assim, destrincho a fundo, né". E aí fui, fiz os cursos de formação de ioga, fiz 3 cursos diferentes, fiz curso de meditação, né. Em Uberaba não tinha um centro de meditação, eu levei o centro de meditação para lá, que continua, né. Pessoal, assim minha vida é assim, eu vou abrindo, né. Tem centro espírita que eu fundei lá, então eu sou essa pessoa e sou desprendida, sabe. Eu vou aqui, construo, construo, ai, agora tem um negócio que me chama pra lá. Gente, Toca ó, aí que toca agora aí, porque eu acredito que a vida é isso, né, a vida é abrir portas, é é isso. abrir caminhos, né. Eu me considero, se você pensar assim, como você se vê, né, eu me considero uma pessoa que tem sempre uma chave. De estar fazendo essa conexão, de abrir portas, né. Por exemplo, de repente, enquanto eu estava ali na sala esperando, assim, já me ocorreu várias pessoas interessantes para te indicar, que não sei o quê, sabe, assim, fazer essa Essas ponte, né. conexões, né. Porque a vida, ela é sobre isso, né, a gente servir, a gente está aqui para poder, juntar as forças, ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, quando eu terminei os cursos de ioga, eu tive, assim, um impasse, né. "Gente, mas e agora, né, eu não quero me tornar professora de ioga, né, acho maravilhoso, mas eu já estava feliz com a psicologia, como que eu vou fazer isso, né?". E aí eu fui juntando, porque eu já era terapeuta floral, e aí eu fiz os cursos de ioga, sou reikiana também, e aí eu fui saber, né, que depois o SUS, né, deu um nome para tudo isso que eu já fazia, que são as práticas, as PICs, né, práticas integrativas complementares. E aí começou a surgir especialização, começou a surgir várias escolas, né, centros até de pós, oferecendo essa prática. E aí eu sou muito feliz, falei: "Olha, acho que eu já a minha alma já tinha se antecipado, né, porque eu fui fazendo tudo isso ao longo do tempo. Então hoje eu trago um tratamento muito diferenciado, sabe, Nina, que eu tenho um olhar integrativo sobre essa pessoa. E lá atrás eu sentia um pouco de falta, assim, porque a psicologia ficava muito nessa coisa do mental, do emocional. Eu Sim. falava: "Mas e o corpo, né?". E eu acredito que a própria medicina tradicional, ela muito pontual. Eu sinto que é algo muito pontual. E quando a gente fala de integrativo, a gente está falando do corpo, do ser humano, do corpo, da alma, da mente, do Uhum, espírito. Porque não adianta você tratar, talvez, um problema intestinal, vamos dizer assim, uhum, o sintoma, né? Como uhum, muitas vezes acontece. Ah, a pessoa ela é constipada. Ah, uhum, vamos talvez dar um laxante para essa pessoa. uhum. Tá, mas qual é a causa dela ser constipada? Com certeza, Por que que com ela tá certeza. ficando constipada? E aí quando você vai a fundo, quando Uhum. você vai percebendo cara, você encontra diversas, respostas que Sim, talvez nem esteja no corpo físico. não, com certeza, né, eu digo muito assim, até uma gripe, se a gente for pensar, por que que eu estava num ambiente, eu fiquei gripada, as outras Sim, pessoas não? Por é. que que, eu tive uma virose, as outras Uhum. pessoas não? Então tudo que você já teve ou tem de doença ou pode vir a ter, comece a investigar essa causa emocional. Porque tem. Às Sim, vezes é um estresse, às vezes é uma preocupação. Isso se manifesta no nosso corpo antes, durante ou depois de um acontecimento importante, né. E aí,
a gente tem que considerar também, né, Nina, a nossa predisposição genética. Sim, com Então, certeza. qual que é o código genético que eu tenho? Quais são as minhas vulnerabilidades? Porque é exatamente ali que o ponto pega, né. Então, assim, se a gente começar a examinar a última vez que você adoeceu, qual causa emocional que estava relacionada? "Ah, não, não estava não, eu só não estava bem, eu só dei tal coisa e tal", mas tá, e se a gente começa a investigar, né, que é isso que o profissional faz, né, da psicologia, num processo de autoconhecimento, de psicoterapia. "Nossa, você está adoecendo muito", ou "Por que será que você adoeceu nesse dia tão importante?". Às vezes a gente adoece por medo, Sim, medo do sucesso, medo de algo muito importante que está por acontecer, né, a gente tem uma indisposição, a gente tem uma gripe, e tudo isso está muito explicado, né, fisiologicamente. Então, quantas vezes na nossa preocupação a gente aumenta, né, os nossos níveis, né, hormonais. Então existe muito cortisol, muita adrenalina no nosso corpo. Isso tende a impor um peso que o nosso corpo não está acostumado, diminui, né, a nossa imunidade, e aí a gente da fica abertura. vulnerável para ter aquilo que a nossa predisposição genética, né, já sabe. E o nosso corpo é muito inteligente. À medida que você vai conhecendo o seu corpo, né, você vai identificando, né, por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês, assim, eu tinha umas crises de labirintite quando eu estava numa situação de estresse, né. É, gente, psicólogo, professor de yoga e de meditação também tem Tá estresse, vendo, porque né, gente? Porque porque a gente acha, né, fala: "Nossa, ele tá não deve ter", blindada. tá blindado, não deve ter nada. Não, Somos claro. seres humanos Claro, também, né, mesmo. claro que eu sou muito grata, assim, né, de reconhecer que eu tenho muitos recursos, né. Sim, Então eu percebi que eu não tô bem, nossa, eu vou intensificar minha meditação, eu vou tomar floral, vou fazer um reiki, né, vou pedir para minha psi: "Ai, me atende uma vez a mais", né, não sei o quê. Então, tudo isso são coisas que vai fazer com que eu me demore menos, né, num sintoma perfeito, ou num sofrimento, mas eu não tô livre, né. Eu perfeito. estou mais atenta, diria assim. E aí, então, eu tinha essas crises de labirintite, porque também tinha a causa genética, né, os meus pais tinham, então de um lado como de outro. Então, de repente tinha um acontecimento, a preocupação, lançamento de algo, né, e lá estava eu, né, porque a causa emocional da labirintite é a pessoa que quer estar no controle, né. Então quando você perde esse controle, né, porque é uma situação nova, pode ser um evento, a criação de um projeto, a gente quer muito, mas não sabe onde Sim, aquilo vai dar. Então, eu já tinha tratado, assim, de todas as formas médicas e tal, claro que a gente sempre, né, vai buscar isso, a gente tem que descartar e procurar ajuda médica sempre, mas isso já não era o suficiente para mim. E aí, eu comecei então eu tenho uma especialização também em terapia Ayurveda, que a Ayurveda é a medicina indiana. E aí eu encontrei uma solução através do óleo de gergelim prensada frio, que eu super recomendo, né, tem a dose certa, como faz, e aí eu comecei a utilizar, então eu melhorei isso. Só que o meu corpo entendeu que ele precisava arrumar outro sintoma, né, e aí ele vai e arruma outro sintoma, então de repente, eu que não tinha mais sinusite, rinite, não sei o que, há atacou. muito tempo, de repente agora então, de repente, tô eu lá, Fala: né, "Ok, lidando com outro labirintite não mais, mas isso, agora toma uma rinite". o corpo é bem assim: "Ai, vamos desenvolver algo que não sei o quê", mas é um jogo. E aí aquela lá eu venci, agora a gente vai pra outra, e aí pra outra, né. Então a gente vai aos poucos, eh driblando, né, esse emocional à medida que a gente se conhece. Mas eu fico feliz, assim, né, porque ter uma crise de sinusite, ela não me possibilita de estar em pé, de caminhar, né. Então quer dizer que também você vai o É corpo uma vai evolução. sofisticando Aham. esses processos, né, e é muito interessante, assim, se você for pensar. Hoje a MEI, veio para Brasília Uhum. e com um projeto, mas talvez por um chamado levou-se para um outro
um outro caminho, que são as Uhum. mulheres. Por que as Aham. mulheres? Ai, porque nós precisamos ainda caminhar muito, né. Eu estava refletindo sobre isso, né, fui naquele movimento que teve no domingo, e eu saí de lá muito mexida, porque não Sim, era um movimento, assim, de, né, contra a violência, contra a paralisação da violência, né, contra a mulher. E aí você acaba se vendo, né, naqueles rostos daquelas mulheres, muitas famílias com as camisetas estampadas das mulheres que já haviam sido mortas, né, agredidas, enfim. E eu me sinto muito honrada. Primeiro que eu amo ser mulher, né, assim, eu penso que ser mulher é maravilhoso. e eu penso que a gente ganha, né, muito sendo mulher, porque nós vamos desenvolvendo infinitas possibilidades nessa questão, né, do feminino. Não que o homem não se desenvolva, não que ele esteja paralisado, né. Eu amo esse lugar, né, de estar no feminino, mas sem ser feminista, Sim. porque, é um complemento. Nós Eu gosto de falar que não é precisamos, uma né. competição, né, May? Não, claro que não. É uma junção, né, de forças, é uma junção de potencialidades, né, do feminino e do masculino. Então, eu me senti muito grata, né, pela vida estar me colocando diante de mulheres novamente, porque existe uma troca, existe uma irmandade silenciosa, onde a gente se ajuda, né. Pode, por exemplo, assim, ter uma criança perdida ali na rua agora, se passar uma mulher, essa criança ela vai estar segura, porque essa mulher ela vai encontrar, se ela não encontrar, ela vai cuidar dessa criança até que um responsável apareça. A gente não pode esperar isso da mesma criança sendo encontrada por um homem, né. Então, assim, existe essa força silenciosa, e eu acredito que nós precisamos caminhar, avançar muito, né. Eu vejo também o papel do homem sendo desconstruído e também tentando achar um lugar dentro desse mundo, porque se Sim, as coisas mudaram para nós, para eles também mudaram muito, né. Como eles devem se comportar, o que eles devem fazer, qual é a participação, né, sabendo que a gente vem de uma sociedade onde esse patriarcado está fincado, está é. firmado, então existe todo um trabalho, assim, então eu acredito que eu tenho uma missão, honrosa, né, com essas mulheres, da gente estar criando projetos e cuidando do emocional, porque essa mulher ela é muito sobrecarregada, muitas vezes. Quais são as dores emocionais que essas mulheres mais trazem, assim, pra você, May? Olha, eu vejo que primeiro que a maioria de nós, né, nós somos muito perfeccionistas. A gente quer ser a Mulher Maravilha, né? Com certeza. Então, assim, uma dificuldade então ela chega adoecida, né, normalmente, por não reconhecer os próprios limites. Isso é o que eu mais percebo, assim, no dia a dia. Nos grupos de terapia que eu conduzo, a gente, percebe eu estou conduzindo um grupo especial, né, da jornada Mulher Empreende, então a gente vê que essa mulher, além, né, de toda a carga que ela está dentro do empreendedorismo feminino, que é uma outra questão, né, é maravilhoso, ela vai se sentir liberta, ela vai ao mesmo tempo, né, ela chega, né, com um sonho, né, de que empreender, ela vai ter mais tempo para si mesma, mas na verdade não é isso que acontece, né. É Você sabe, desafiador, você é sabe. Como é que desafiador. era? Era melhor quando você era uma Não, eu funcionária? tinha muito mais tempo quando eu era CLT. Olha Isso isso, é gente, real. olha Eu falo isso. assim: as pessoas, falam: "Ah, eu vou empreender, porque eu quero ter mais tempo, eu quero ter mais liberdade". De fato, a liberdade, ela acontece Uhum, um pouco. Eu gosto de dizer que hoje o sucesso para mim é eu poder baixar meu computador a hora que eu bem entender. Se uhum, a escola do meu filho ligar, eu uhum. vou lá e vou Ter uma acolhê-lo e se liberdade, né, que exato. você não tinha Mas eu antes, né. trabalho muito mais. Eu Aham. tenho muito menos tempo, talvez, para cuidar de mim. Então eu estou Uhum, sempre pensando nas minhas empresas, eu estou sempre tentando resolver, solucionar uhum. problemas da Sim, empresa, sim. e isso acaba, por muitas vezes deixando a gente
em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, Sim. né. E a gente tem um bichinho, né, do perfeccionismo, né. Ontem eu fui dormir quase 2 horas da manhã, eu falei: "Meu Deus, isso não acontece". Mas eu comecei a criar o canal do Spotify, comecei a colocar a meditação lá, não sei o quê. Enquanto eu não fiz o negócio ali do Eu não vou jeitinho, dormir não enquanto eu vou não tipo isso, acabou até o sono, né. A princípio eu estava meio sonolenta, mas aquela coisa, né, total. tipo não De é. completude, né, assim, que a E a gente gente tem tem. uma sensação também, né, do "fui eu que fiz", né, É, olha lá, pronto, né, seja um bordado, seja um bolo, seja publicar algo na total. rede social, né, isso é do ser humano, né, essa satisfação interna. E aí, eu vejo que a gente, o primeiro princípio do ioga é a não violência, é a rinça. Então o ioga ele vai te ensinar a ser gentil, gentil com as suas palavras, com esse mundo, gentil com todas as formas de vida, especialmente gentil com você, na sua alimentação, no seu corpo, né, no seu cuidado. E eu percebo que isso falta muito para as mulheres, né. As mulheres são maravilhosas, né, como mãe, como amiga, mas elas são às vezes cruéis consigo mesmas, sabe. Aí às vezes eu pergunto, né, assim, né, numa sessão, eu falo: "Nossa, por que que você está fazendo isso com você? Quem disse que tem que ser assim? Por que que você é tão dura com você mesmo? Porque você é tão amorosa e gentil com a sua equipe, você é tão amorosa e gentil com seus filhos, por que que você é com seu esposo? Por que que você não é assim com você?" E ela leva um susto, né. Ela fala: "Ah, mas eu tô sendo. Não, eu tô me cuidando". "Ah, é? Que você tá fazendo?". "Ah, não, eu fui no spa, eu fiz tal coisa". "Tá, mas que você a que custo às vezes é isso?". E você aproveitou enquanto você estava lá Ou se sentiu fazendo culpada, muitas exatamente. vezes, né. A culpa por estar ali, aproveitando, a culpa por ter te criado um espaço na agenda para si mesmo. Então, assim, eu digo, sabe, que isso tem que mudar. A gente precisa aprender a se respeitar, aprender a desacelerar, aprender a ser andar mais devagar, sabe. Quantas vezes a gente se machuca internamente e até fisicamente, porque nós somos duro demais. E aí o que que acontece? A pessoa leva tudo isso para quando ela vai descansar, para quando ela vai dormir. Quantas pessoas estão se machucando enquanto dorme, e dormir não significa que é descansar, dormir não significa que é pausar, porque existe uma tensão também Sim, tra que a pessoa traz para esse corpo, sim. né. Então ela se machuca, ela quebra um dente, ela desenvolve algo ali, às vezes ela acorda com uma dor que não existia, porque ela estava tão tensa, né. Esses dias uma pessoa que eu acompanho, assim, ela usou uma expressão, ela falou assim: "Você sabia que eu tô dormindo de burro?". Aí eu falei: "Como assim?". Ela falou: "Não, eu acordei e eu estava assim". Eu falei: "Meu Deus, como assim? Quem que você queria socar, que você não s deu conta, né, no dia, né?". Porque Meu é uma Deus. percepção, então essa mulher ela conseguiu se perceber ali, né. Por quê? Porque muitas vezes, né, Nina, nós somos silenciadas. Sim, Nós não conseguimos falar aquilo que a gente queria falar, não consegue, às vezes, colocar os limites que precisam ser colocados. sim. Muitas de nós ainda não consegue. E aí essa mulher traz isso para o corpo, que vai vir em forma de tensão, em forma de sintoma, em forma de uma ansiedade, De uma doença de uma física doença mesmo. física, né. É. Então essa autopercepção é algo, assim, precioso demais, e nós precisamos fazer coisas que nos leve a esse caminho de descortinar: "Quem sou eu?", né. E é engraçado que toda a minha primeira pergunta no podcast é: "Quem é a pessoa?". E muitas têm dificuldade em dizer quem são elas, porque Uhum, talvez não saibam, assim, porque quando a gente se pega de surpresa e fala: "Cara, é até difícil dizer quem eu sou". uhum. Mas se perguntar talvez quem é o marido, quem é o filho, Ah, sabe sim, dizer. sim. E não saber quem você é, te traz um grau de sofrimento interno muito grande, Sim, porque nós estamos distantes da nossa natureza. sim. Então eu te pergunto: quem é você?
Se te tirar os seus filhos, o É, seu casamento, né, se a gente deixar um pouquinho de lado, é, quem é a Nina, de é. fato, né? É Sem muito ser mãe, é. sem ser Porque esposa, normalmente sem ser sabe o que que a gente empresária. responde? Hã, "Ai, eu sou filha de uhum. fulano e ciclano, eu sou mãe de É, beltrano lá e em as Minas, "Você é filho de você é quem, filho né?" de quem?". Então, mas o ser mesmo da mulher fica Eh, obscuro, sei lá. eu fiz uma dinâmica esses dias no grupo de terapia e foi muito interessante. A pergunta parecia simples, mas rendeu, viu. "O que que é que você mais ama fazer?" E aí depois vinha uma reflexão: "Você tem feito?" Ou "Se você não tem feito, por que você não tem feito?" Menina, e apareceu tanta coisa, né, então, tipo assim, aí tinha uma que sempre dançou, mas depois não Não dançava dançava mais. mais. "Ah, porque agora não dá mais para eu ir na escola de dança, eu dancei a minha juventude toda, eu fazia aula". Não, e essa pessoa era até professora de dança do ventre, ela chegou a ser professora. Eu falei: "Se era algo tão valioso, valoroso, por que que você deixou? Por que que você se distanciou disso, né?" "Ah, porque daí eu fui mãe, depois eu não consegui voltar, Sim, que não sei o quê". Então, assim, o que que é a minha proposta, né? É criar pequenos oásis na vida dessas pessoas, inclusive dessa mulher. Se ela não pode ir até a academia, se ela não tem mais tempo, ela não acha isso na agenda, que tal se ela colocar essa mesma música que ela gosta de dançar, 1 hora na sala da casa dela e dançar livremente, sem julgamento. E se ela tiver com muita vergonha de fazer isso, vá para o banheiro, né? Tome um banho demorado e dança, e se veja, se reconecte consigo mesmo, porque todas as vezes, Nina, quanto mais distante a gente estiver da nossa essência, que é a nossa real natureza, mais a gente vai sofrer e mais a gente vai sentir um vazio que a gente deseja que seja compensado por sim. outras coisas. Então, por isso que as pessoas desenvolvem também as compulsões, né? Então, eu não tenho isso, mas eu vou lá e compro, faço coleção de bolsa. Eu não tenho isso, mas agora eu descobri que eu posso comer todos os doces do mundo. Porque de repente a pessoa está colocando todo o prazer da vida dela numa coisa ali que é mais fácil, que é É. socialmente aceita, que ela não precisa criar um espaço para ela. Então tem que ter coragem para ser quem você quer ser, quem você é, né. Um dos pilares da MEI é a arte. Uhum, Eu queria que você falasse qual o papel da arte no processo terapêutico, do ser humano em geral, não precisa ser uhum, só da mulher, eu acredito que uhum. a arte está para todos, né. Aham, claro. Bom, a arte ela tem esse poder de atravessar a nossa alma. Então ela tira de dentro de nós aquilo que a gente tem de mais bonito, de mais sensível, de mais puro, de mais delicado. Tanto que as crianças são artistas, né, por natureza. E aí, Criativas. criativas. E nós também já fomos um dia, só que a gente vai perdendo isso, porque a primeira vez que você mostrou um desenho para alguém, dependendo de como foi sua família, dependendo de quem viu esse desenho, ou até uma professora muito rígida, credo, que é isso? Que desenho mais sem pé, sem cabeça. Ali a criança ela já vai ficar, né, mais retraída, então ali ela já recebe a primeira inibição para ela ser quem ela é. Mas se ela tá num ambiente, né, que estimula isso, que lindo o seu desenho, né, mesmo que for uma pessoa sem cabeça, né, um cachorro sem rabinho, ou uma bolinha e a criança falou que é um cachorro, um gatinho, né, então a gente deve estimular, porque é uma expressão do ser dessa pessoa. Então, quando a É. gente vai para a arte ou tem contato, seja como, desenvolver, fazer aula sobre alguma coisa, né, isso vai nos trabalhando o autoconhecimento, Sim. né, vai nos colocando mais perto da nossa essência. Então, quem estiver comigo, inevitavelmente eu vou indicar a arte, né, E é porque legal, né, May, porque eu vejo uma forma de expressão muito uhum, forte. sim, com Então, certeza. muitas vezes, nossos alunos aqui, por exemplo, ao desenhar,
Uhum. eles colocam o sentimento que eles Sim, estão tendo naquele momento. claro, é uma Então, expressão. muitas vezes, você vê assim, a criança faz um monte de desenho alegre, com Uhum, sol. Um dia ela desenhou uma criança triste chorando. uhum, Então algo ali, então olha como conecta, uhum. né, a psicologia, a saúde Claro, mental claro. com a arte, né. E eu acho interessante, porque nem sempre nós conseguimos nomear o que a Exato, gente está sentindo, exato, mas a arte nos ajuda com isso, exato, né, ela dá voz, exato. seja por um desenho, seja pela escolha de uma música, até a escolha da música, assim, que a É, gente, no momento que a gente às vezes acorda, aquilo diz muito sobre algo que você não conseguiu dizer verbalmente. Então a arte, ela é uma comunicação silenciosa diante das nossas escolhas. Então eu super recomendo, né, encha a sua vida de arte, né, vá a museu, vá a shows, ouça música, teatros, as pessoas deixaram desenhe, de ir mesmo para o que você teatro. isso, teatro, mesmo que você o cinema, mesmo que você, não seja um bom desenhista, mas não é sobre isso, é sobre você deixar expressar, né. Então tem um exercício que eu gosto muito, que eu sempre recomendo para as pessoas comprar, né, um bloco branco, né, fazer um desenho ali de um círculo branco no meio, que são as mandalas, né, que elas trabalham muito nossas emoções. Todo dia vai ali e desenha alguma coisa dentro daquele círculo, colore, faz qualquer coisa, assim, livre, né, livre. E no final de um mês, volte ali e olhe sobre aqueles desenhos. Eles vão dizer muita coisa sobre você, Sim, né, de preferência se você estiver num processo terapêutico, né, com um profissional que possa te ajudar nessa descoberta, é muito lindo, assim. Então, por exemplo, assim, no CAPS, né, a gente tem lá, os pacientes, a gente tem uma turminha que é da residência terapêutica, que são houve uma desativação dos manicômios a partir da lei, né, que é a luta antimanicomial, esses manicômios que não estavam, né, segundo as regras, né, desumanos mesmo, então vários foram desativados. E aí Uberaba recebeu, né, algumas pessoas da desativação, porque essas pessoas foram esquecidas no manicômio, né, seja por, uma ruptura com a família, seja, né, por ser um morador de rua. E eu lembro que tinha uma senhora que não interagia com nada, e a gente fez um café lá no sábado, e aí, levei um cantor, né, e a gente fez um café diferente, uma manhã com eles, assim, e a gente começou a cantar música, né, cada um pedindo uma música diferente, né, e aí de repente alguém falou "Beijinho Doce", que é aquela música bem antiga, "Que beijinho doce, que sim. foi ele que trouxe", né. E aí, quando ela ouviu essa música, ela começou a chorar. E aí, meu pai cantava essa música para mim. Então, aquela mulher que nunca se expressou, que não se poucas vezes se expressou, né, de algo que estava dentro dela, Ao né, ouvir uma uma paciente, canção, né, muito, né, psicótica, muito interiorizada. Então, aquela música arrancou dela uma emoção, arrancou dela algo que possivelmente vai ajudar ela dentro do processo interno, né. Então, assim, eu sou muito fã, assim, da arte, eu falo que a gente tem que ter contato com o belo, porque a arte é isso, é uma é. A possibilidade, né. gente, a nossa empresa tem esses microfones que são de criação do meu esposo, e a Hum. gente vende a nível Brasil, e entrou em Ah, contato conosco um hospital psiquiátrico, porque ah, queria fazer um podcast. Ela me mandou tanta coisa linda. Se você de eu vou qual te mostrar. cidade? Ah, eu quero Eu não vou me ver. lembrar, mas eu vou te mostrar. Quando a Que gente terminar, eu vou lindo, te que mostrar. lindo. Ela entrou em contato falando: "Cara, eu sou psicóloga de lá e eles fazem Aham. um projeto em canecas, onde Sim, os pacientes fazem os seus desenhos e eles estão sim. estampando nas canecas". A gente tem isso lá também Cara, no eu achei CAPS. tão legal. Aí ela falou Lindo. assim: "Marina, agora eu quero que eles façam um podcast para que eles consigam mostrar para Uhum. as pessoas o que eles estão fazendo, que Olha eles só, que consigam se coisa linda. expressar".
E por muitas vezes é difícil, porque Uhum, alugar um estúdio é caro e eles também uhum. não podem sair. Sim, sim. Então aí eu falei: "Gente, olha que Uau, olha até onde seu olha", eu trabalho falei: "Meu chegou, Deus, que coisa mais que linda, olha você que não coisa". imaginava, né, que Então fosse assim, atravessar os muros de um aí eu manicômio. achei tão Nossa. fantástico, eu falei: "Meu Deus, tá unindo o que eu acho que é de mais belo, que é a Hum, arte, que é a uhum, minha escola, é o desenho, é a arte uhum. em si, com a comunicação. Olha Sim. que coisa linda, May, Esse produto seu é divino, é você desenvolver um produto para dar para voz, dar para dar voz". voz, né, para as pessoas silenciadas, para as pessoas, né, que provavelmente são, excluídas, né. Perfeito. Então olha que Não, é especial, muito especial, lá no porque CAPS a gente também tem esse trabalho da impressão das das canecas, canecas, gente, eles achei fazem quadros, fantástico. fazem tapetes, fazem sabão, fazem bijuteria, tem ioga, levei o ioga para Olha eles, que que hoje uma amiga fantástico. Você faz muito continua, né. voluntariado, não faz, May? Faço, minha vida é cheia disso, assim. Eu me sinto assim eu sou uma pessoa que eu falo que Deus é meu amigo, assim, que Deus me trouxe muitas coisas maravilhosas e eu sinto que eu tenho que compartilhar o meu saber, compartilhar meu tempo. E eu falo que a maior ajudada no estudo sou eu, né, porque eu fico assim, né, Recebe tanta coisa com o boa na volta. coração, né. Esse centro de meditação que tem em Uberaba, né, do Kriya Yoga, é um estudo internacional sem fins lucrativos, ele também é um trabalho voluntário. Então eu tenho muito contato, porque o que eu recebo de ideias, de orações, de insights desses monges, né, com a convivência deles, porque é uma técnica, né, existem mais de 6.000 técnicas de meditação, e a Kriya Yoga é uma das técnicas, né, que eu escolhi praticar. É uma técnica baseada em autoconhecimento, disciplina e entrega ao absoluto. Então, eu acabei participando, né, participo muito da vida desses monges, hoje eu continuo ajudando aqui em Brasília, né, porque aqui também tem um centro, né, de meditação do Kriya Yoga, e a gente ganha muito, sabe, né, a O gente retorno ganha é é. Você não faz pensando, né, transcende que o financeiro, você né. não faz pensando, né, mas você faz imbuído desse sentimento, né, de transformar. Então acredito e um dos pilares, assim, que eu trabalho também dentro da minha jornada com as pessoas, é que essa pessoa, em algum momento, claro que quando ela chega, às vezes ela não tem condição, porque ela está se vendo, ela está se colocando, né, nesse mundo, ela está conhecendo quem é ela. Mas se ela avança, eu tenho um propósito de despertar uma causa dentro dessa pessoa, para ela poder ajudar, porque quando você está envolvida num processo de voluntariado, você aprende muito, você Sim, aprende sobre gratidão, você aprende sobre compartilhar, você aprende sobre força, resiliência, espiritualidade. sobre a própria gentileza que a ioga traz, Com né. certeza. Então, assim, eu sou muito muito grata, né, e eu tenho muita saúde, tenho muita força, tenho muito sonho, muita esperança, tenho minha filha maravilhosa, então eu falo: "Gente, eu tenho, né, só que Agradecer. distribuir isso, né, sempre que eu puder". Que a May do futuro diria pra May de 20 anos atrás? Ai, eu diria assim: "Ah, você não precisava ter tantos medos, né, ia dar certo, né, só precisava deixar fluir um pouco mais". Porque quando a gente é mais jovem, né, eu, né, pelo menos, né, e vejo também isso em muitas mulheres, existe muitas inseguranças, Sim, né, insegurança por ser mulher, insegurança lá atrás, né, porque, eu já tinha um plano, né, de me separar, eu já vi que meu relacionamento não estava legal. Então, assim, eu sempre fui muito verdadeira. Então eu caminho nessa vida, Nina, tentando, tá, alinhar pensamento, palavra e ação. Então eu vivo com coerência. Então eu sou vegetariana há 11 anos, uau, porque eu comecei a perceber que eu estava sendo incoerente, né, então eu dava lá uma meditação: "Ah, então que todos os seres sejam livres, né,
do medo, da dor e do sofrimento, né, e de repente eu olhava para um pedaço de carne no meu prato, né, que não sei o quê. Aí eu comecei o yoga nunca ninguém nunca me pediu: "Seja vegetariana", tá. É muito importante dizer isso. Eu É não algo sou seu. eu não sou militante, nas minhas redes sociais eu falo muito pouco sobre isso, como você tô aqui falando sobre mim, né, minha pessoa, minhas escolhas, então eu resolvi ser, porque eu pensei que isso é coerente, né, que diferença que tem, né, os meus cachorros, né, do Da vaquinha da lá. vaquinha, né, os meus gatinhos da vaquinha, nenhum, né, eles não estão numa condição especial. E aí eu comecei a questionar, sabe. E também nunca fui muito da carne, né, enfim. Mas, eu vejo que a gente precisa buscar, sabe, Sim. essa coerência onde quer que a gente esteja, assim. Então e naquele tempo eu tinha meus medos, claro, né. Hoje eles estão bem pequenininhos, assim, mas existe, E eu claro. acho legal quando você fala, porque o medo não te paralisou, né, Você Não, tinha o medo, mas você foi não, e e olha, Nina, que não foi fácil não, né, eu escutava do meu pai, né, pensa, né, eu sou mineira, de uma família muito tradicional lá do interior. no interior. E aí eu ouvia do meu pai: "Olha, minha filha, antes uma filha mal casada do que uma filha separada. Então aguenta. Não, fulano tem gene forte. Não, é assim mesmo. Isso vai passar", né. E como não passou, eu fiquei quase 20 anos, né, e não passou. E eu falei: "Ai, meu Deus, deixa eu seguir, isso aqui não é para mim", né. Enfim, eu sou muito feliz, grata de todos os lugares que eu já estive, né, porque isso me trouxe, me fez ser a mulher que eu sou hoje, né. Tenho a Ana, que é fruto desse relacionamento, desse casamento. Então, assim, eu sigo, assim, dizendo, né, para essa meia, assim: "Que bom, né, que bom que você não desistiu, que bom que você foi em frente", né. Muito E bom. e eu diria para ela, olhando para ela: "Ai, estou muito orgulhosa de quem Ah, você se muito tornou". bom, muito bom. Vamos fazer um bate-bola final antes da gente finalizar nosso Ai, meu podcast. Deus. O bate-bola é assim, eu vou você pode responder numa frase ou numa Uhum, palavra só. Se você uhum. quiser dar uma aprofundada, tudo Ai, bem, tá bom. tá? Vamos lá, espera aí. Uma prática que te salva nos dias difíceis. Meditar e orar, eu tenho muita conexão com o divino, e o divino para mim é todo mundo, gente, vocês têm que ver meu altar. Então tem os orixás, tem Buda, tem os mestres que eu sigo, tem Nossa Senhora, Que então é lindo. Um aroma que muda sua energia. hortelã-pimenta. É? Como eu sou aromaterapeuta também, né, que faz parte das práticas integrativas, ele me dá uma ativação, ele me dá o óleo essencial de hortelã-pimenta. Um livro que você indicaria pra galera? De O autoconhecimento, Poder do talvez? Subconsciente, Muito do bom. Joseph Murphy. Eu li ele quando eu tinha 15 anos e esse livro mudou minha vida, porque, foi ali que eu comecei a projetar a MEI do futuro. Eu quero estudar, eu sou a única pessoa, eu sou de uma família de 10 filhos, tá, eu sou a mais nova, Uau! e eu sou a única pessoa que fez curso superior, que quis mudar aquela realidade através do estudo. Quebrou o ciclo. Quebrei o ciclo. Fui a única mulher por perto a dirigir, ter carro. Então, eu já vinha assim, né, eu falo que eu dei um trabalhinho para minha mãe, assim, Um porque, trabalho né, bom. ela achou que eu ia seguir, né, o padrão ali, e de repente eu falei: "Opa, não, vou por aqui", e ela tentando me alcançar. Mas no final ela entendeu, né, que foi uma transgressão positiva, que foi uma Perfeito. fuga produtiva, querer sair daquele lugar para crescer, né, e abrir campo para outras mulheres. Então eu fico muito feliz, assim, quando vejo minhas sobrinhas, vejo as mulheres da minha família, assim, independentes financeiramente, estudadas, né, então muito bom isso. Uma mulher que te inspira. Nossa, tenho várias, viu. Mas gosto muito da Clarice Lispector e mais atual a Marisa Monte, que é uma cantora maravilhosa que além dela tá fazendo todo esse trabalho, ela é muito envolvida nas causas sociais, ela não é só uma celebridade, Ela é né, então se você maravilhosa. digitar o nome dela, você vai ver quantas causas sociais ela banca e de forma silenciosa, né. Então Linda, então eu e a adoro. Clarice Lispector pela profundidade, eu li ela desde muito cedo, então sempre mexeu comigo, assim.
Um hábito que toda mulher deveria cultivar. Acreditar em si mesma e não conformar com o lugar que lhe foi imposto. Para finalizar, uma palavra que define a MEI hoje. Esperança. Eu sou uma pessoa que tem muita esperança. Tipo, quando eu estava vindo pra cá, assim, eu falei: "Cara, eu tô super perdida, né, já estava o Ela falou para horário". mim: "Gente, é tudo igual aqui em Brasília". É verdade, tô me acostumando, assim. E aí o ex mandava pra outro lugar, porque esse Waze também ele tem umas pegadinha, É, né. E aí eu falei: "Cara, eu não vou desistir", assim, então é esperança e perseverança, eu diria essas 2 palavras, assim. muito Eu falei: bom. "No pior das hipóteses, eu vou ligar para a equipe, mando minha localização e peço para me buscarem aqui, eu não vou desistir. É E se não isso. for hoje, a gente vai remarcar, que não sei o quê, se eu estiver muito atrasado e tal". Então isso eu levo para minha vida, então sempre eu acredito que tem uma porta, sempre tem uma janela, sempre tem uma saída, e é isso que eu trago na minha mensagem com quem está comigo aí, seja na mentoria, seja nas palestras, seja nos tratamentos, né, que eu ofereço. Como é que a galera te acha nas redes, MEI? Ah, sim, Meiriane, né, Com 2 Souza, N's? isso, Meiriane com 2 N's, né, MeiriannE, Isso. Souza, tudo com S. E aí a gente pode interagir por lá, e eu também tenho um canal de meditação guiada, né, no Spotify, Que que aí eu legal. convido vocês também para acessar, se acalmar. É possível se acalmar. A meditação é um hábito transformador que ele reeduca a nossa forma de pensar, e a meditação é a única oportunidade que a gente tem de fazer um caminho neural diferente, né. Então, como a gente vai na academia, né, e fica lá exercitando os músculos, a meditação ela é esse caminho, essa possibilidade onde a gente vai fazer esse caminho neural de uma forma diferente para reeducar nossos pensamentos e, consequentemente, nosso comportamento. Maravilhosa. Senhoras e senhores, Meriane Souza, muito Ah, obrigada, obrigada, querida. querida. Obrigada por você trazer tanto Ah, conhecimento, obrigada. pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento Obrigada. com a gente. Eu achei, assim, aprendi muito aqui contigo. Que Então, o bom. meu sentimento agora é de gratidão. Obrigada de Ah, eu fico verdade. muito feliz pela oportunidade, por você dar voz para mais uma mulher. Muito Obrigada. obrigada. Que Deus te Maravilhosa. abençoe, abençoe sempre aqui o seu programa, que Obrigada. seja sempre um lugar de luz, tá? Porque a energia aqui é uma delícia. Ah, que bom. Abracei ela, senti, porque eu sou muito da energia assim também. Que Muito bom, bom, obrigada. maravilhoso. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Ao se inscrever, curtir, você diz para o YouTube que esse é um conteúdo de valor e assim ele recomenda para mais pessoas. Eu vou deixar na descrição as redes sociais da May, vou deixar o canal dela no Spotify para a gente já começar a partir de hoje, mudar os nossos hábitos, fazer nossa meditação, priorizar a tua respiração e viver uma vida melhor. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!